Bom dia, né, galerinha do nono ano A e nono ano B da Escola Estadual, professor Felipe Bittencourt. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Sexta-feira, nosso encontro semanal. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos usando o nosso livro didático, né? Do nono ano. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, certo? Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre equação do segundo grau. Então, nós já vimos que a equação do segundo grau, ela é uma equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, toda a equação, na hora que eu tenho a equação, eu já tiro e identifico o valor de A, de B e de C. Foi o que nós estudamos a semana passada. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o discriminante. Então, quando a gente tira o valor de A, de B e de C, nós vamos calcular o discriminante. O discriminante é essa letrinha como um triângulo, mas ela tem um nome. O nome dessa letra é uma letra grega. A gente chama ela de delta, certo? Então, delta, quando a gente calcular, ela vai obter três resultados. Ou delta vai ser positiva, ou delta vai ser igual a zero, ou delta vai ser negativa. Então, a gente vai ter essas três possibilidades, né? Ou vai ser positiva, ou vai ser igual a zero, ou vai ser negativa. Então, a gente tem assim, quando delta é positiva, a gente diz que delta é maior do que zero. E quando a gente resolve a equação do segundo grau, como é do segundo grau, a gente vai ter duas respostas, que a gente vai chamar de x1 e x2. Porque é do segundo grau. Se for do terceiro grau, 3. Se for do quarto grau, 4. Mas, quando delta ela é positiva, ela é maior do que zero, certo? Então, x1 vai ser diferente de x2, que a gente vai estudar, eu acredito que na próxima semana, tá certo? Lá em junho. Quando delta é igual a zero, então, ó, delta é igual a zero, então x1 é igual a x2. E quando delta é negativo, quando delta é menor do que zero, não vai existir. O nome desse sinal é não existe, inexistência. Não existe nem x1, nem x2. Então, o assunto de hoje é esse, é estudar o discriminante, calcular o valor de delta e ver, né, qual o resultado de delta. Mas eu me esqueci de um detalhe. Como é que se calcula delta? Então, eu tenho a equação do segundo grau, né? ax2 mais bx mais c igual a zero. Né? Eu tiro o valor de A, o valor de B e o valor de C, tá certo? Aí, eu vou calcular o valor de delta. Delta é uma fórmula. Sempre ela vai ter essa demonstração, certo? Ela é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Então, sempre a gente vai fazer isso. A gente vai ter a equação do segundo grau. Nós vamos tirar o valor de A, de B e de C. Quando a gente tirar A, B e C, a gente copia delta e vai substituir os valores, tá certo? Mas a gente só vai entender melhor na prática. Então, vamos resolver o primeiro exemplo. Então, eu tenho essa equação do segundo grau, né? x2 menos 3x menos 4 igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer primeiro?
eu tenho que tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu tenho AX2 mais BX mais C igual a 0. Qual é o valor de A? O valor de A é invisível, só quem vê os inteligentes. Então, o valor de A é 1. Qual é o valor de B? O valor de B é menos 3. Qual é o valor de C? O valor de C é menos 4, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Calcular o valor de delta. Quem é delta? Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Qual é o valor de B, minha gente? B é menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes. Qual é o valor de A? O valor de A é 1. Vezes o valor de C. O valor de C é quanto? O valor de C é menos 4. Então, eu vou resolver. Aqui no meu borrão, só para a gente lembrar, eu vou ter que resolver essa potência. Menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3, que multiplica menos 3. É menos 3 duas vezes. Primeiro eu faço o estudo do sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, a resposta é mais 9. Então, eu vou ter delta igual. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. E eu tenho que resolver, né, essa multiplicação todinha. Primeiro eu vou fazer o estudo do sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E vou resolver a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 4 dá 16. Quanto é que vai dar delta? Delta vai ser igual. Mais 9 com mais 16 vai dar mais 25. Então, delta deu positiva. Então, quando delta é positiva, delta é maior do que 0. E x1 é diferente de x2. Pronto, a gente já terminou. Só é isso. É só calcular o valor de delta, né, e fazer o estudo de x1 e x2. Vamos para outro exemplo. Então, nesse outro exemplo, eu tenho 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Lembrando que a equação do segundo grau é AX2 mais BX mais C igual a 0. Qual é o valor de A? O valor de A é 2. Qual é o valor de B? O valor de B é menos 8. Qual é o valor de C? O valor de C é mais 8. Então, preciso calcular agora o valor de delta. Quem é delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Vou substituir agora os valores. Quem é B? B é menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, que multiplica mais 8. Então, delta é igual. Menos 8 ao quadrado vai dar mais 64. Fazer o estudo do sinal. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 8 vai dar 64. Então, delta é igual a 0.
O que é que acontece quando delta é igual a zero? Quando delta é igual a zero, x1 vai ser igual a x2. Só isso, tá certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, do mesmo jeito, né? Eu tenho a equação de segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a zero. O que é que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa é tirar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Mas eu tenho que lembrar que ela é da forma AX2 mais BX mais C igual a zero. Qual é o valor de A? O valor de A ele é invisível, ele tá aqui, né? Só quem vê os inteligentes. Então, o valor de A é mais 1. O valor de B, menos 2. E o valor de C, mais 4. Então, se eu já tirei o valor de A, de B e de C, eu vou calcular o valor de delta. Quem é delta? É B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Quem é que vai ser delta? Agora eu vou substituir. Quem é B? B é menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é A? O valor de A é mais 1. Quem é C? O valor de C é mais 4. Então, agora eu vou continuar resolvendo. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Vou fazer o estudo do sinal. Menos com mais dá menos. E menos com mais dá menos. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Se eu tenho R$4 e gasto 16, eu vou ficar devendo 12. Então, vou só concluir, ó. Delta deu negativo. Delta é menor do que zero. Então, não existe nem x1, nem x2. Certo? Agora é com vocês. Segue aí uma atividade. Bons estudos. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.